Pessoal, vamos dar uma conversada sobre essas duas figuras. Vamos com calma. Primeiro, como que é o nome dessa daqui? Tem 1, 2, 3 lados, é um triângulo. Um triângulo. E essa daqui? Um círculo. Tá. Agora eu tenho um círculo e eu vou escolher 3 pontos desse círculo. Vou pegar esse ponto aqui, esse daqui e esse daqui. Eu vou ligar esses 3 pontos. Assim eu formei um triângulo. Eu escolhi 3 pontos da circunferência desse nosso círculo e eu liguei esses 3 pontos. Aí eu tenho um triângulo. Mas eu não tenho um triângulo de qualquer jeito. Eu tenho um triângulo que está com os 3 vértices sobre a circunferência. E quando eu tenho um triângulo que tem 3 vértices sobre uma circunferência, sobre essa linha aqui, ó, eu posso falar que esse triângulo está inscrito na circunferência. Ele está com os 3 vértices sobre a circunferência. Agora, o que seria dizer que um triângulo ele é O que seria dizer que um triângulo é inscritível? Basicamente, é dizer que um triângulo é dizer que eu consigo desenhar uma circunferência que passa pelos 3 vértices de um triângulo, né? Tá. Por exemplo, se eu sei que esse triângulo é inscritível, eu sei que eu consigo desenhar uma circunferência que passa pelos 3 vértices. Tá. Mas existem triângulos inscritíveis? Existem triângulos que eu consigo desenhar uma circunferência que passa pelos 3 vértices? Ó, eu consigo desenhar uma circunferência. Tranquilo. E eu posso escolher 3 pontos dessa circunferência e ligar esses 3 pontos tranquilamente. Aí eu tenho um triângulo que está inscrito na circunferência. E se eu apagar a circunferência, eu sei que esse triângulo é inscritível. Porque eu consigo desenhá-la de novo. Eu consigo desenhar uma circunferência que passa pelos 3 vértices. Tá. Então existem triângulos inscritíveis. Mas a pergunta da hora, pergunta interessante mesmo, será que existem triângulos que não são inscritíveis? Será que existem triângulos que eu não consigo desenhar uma circunferência que passa pelos 3 vértices? Porque, ó, para um triângulo ele ser inscritível, o que tem que acontecer? Eu vou ter que ter um ponto, que a distância desse ponto até os 3 vértices tem que ser a mesma. Porque aí eu vou ter o centro da minha circunferência, né? Porque numa circunferência, o que acontece? Eu tenho um centro, que a distância desse ponto até qualquer ponto da circunferência é sempre a mesma. É o raio do nosso círculo. E quando a gente tem esse ponto, que é equidistante dos 3 vértices do triângulo, a gente consegue desenhar uma circunferência que passa pelos 3 vértices. Mas esse ponto não necessariamente tem que estar dentro. Se a gente tem uma circunferência e a gente tem um centro, a gente pode ter um triângulo inscritível que esse ponto
está para fora do triângulo, mas não muda a ideia de que a distância desse ponto até os três vértices é a mesma, porque esse aqui vai ser o raio do círculo. Esse pedaço igual a esse, que é igual a esse. Tá. Então a gente só precisa disso para ter um triângulo inscritível, para ter um triângulo que eu consigo desenhar uma circunferência. E o que acontece? Vamos ver se a gente tem, se todos os triângulos são inscritíveis. Olha aqui. Eu vou desenhar uma reta. Eu vou ter um ponto, eu vou escolher falar que esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Então eu tenho a minha reta AB. Agora tá. Eu vou pegar um ponto que está exatamente no meio dessa nossa reta B. Vou pegar um ponto médio. Escolhi um ponto que está exatamente no meio. E eu vou traçar uma outra reta, passando por esse ponto, só que fazendo 90 graus. Então, aí eu vou ter a mediatriz de AB. A mediatriz de AB. Ou seja, uma reta que passa no meio de uma outra reta e fazendo 90 graus. Então, quando eu tenho uma reta que passa no meio de uma outra reta B, fazendo 90 graus, eu tenho uma mediatriz. É o nome dessa reta. E antes de a gente responder aquela questão, será que todos os triângulos são inscritíveis? Será que todos os triângulos eu consigo desenhar uma circunferência que passa pelos três vértices? Eu quero propor uma ideia antes de a gente passar para essa questão. Olha aqui. Eu vou escolher um ponto dessa nossa mediatriz. E a pergunta é, será que qualquer ponto dessa nossa mediatriz de AB é equidistante do ponto A e B? Ou seja, qualquer ponto dessa nossa mediatriz vai ter a mesma distância de A e B? Ou seja, será que esse pedaço aqui, já que a gente não determinou uma distância para cá, é igual a esse pedaço aqui, só sabendo que esse ponto está exatamente no meio e esse ângulo aqui é 90 graus. Será que esse pedaço é igual a esse? Ó, eu sei que como esse ponto está exatamente no meio, a gente escolheu esse ponto aqui, eu sei que esse pedaço é igual a esse. Esse daqui é igual a isso aqui. E eu sei que esse ângulo aqui é 90 graus. Esse que é o que implica uma mediatriz. Eu passei uma reta fazendo 90 graus exatamente no meio. Eu sei que esse daqui é 90. Eu sei que esse ângulo aqui, que vai dar meia volta de uma circunferência, eu sei que vai dar o quê? Se eu sei que uma volta inteira é 360 graus, meia volta vai dar 180 graus. E aqui é o que a gente tem meia volta. Se aqui já é 90, para completar 180, é isso mesmo. Falta 90 graus. Então, a gente tem isso. A gente tem que esse pedaço é igual a esse pedaço. E esses daqui, esse ângulo é 90, esse ângulo é 90. Tá. Se a gente for reparar bem, a gente tem dois triângulos aqui. A gente tem um triângulo e outro triângulo. Nesses dois triângulos, olha o que eu tenho. Eu tenho algumas coisas em comum para os dois triângulos. Eu tenho que esse lado é igual a esse lado. Então eu tenho dois triângulos que têm dois lados iguais. Esse ângulo é igual a esse ângulo. Tem um ângulo igual. Tem um ângulo em comum. E esse lado também, ó, esse aqui, ó, é igual para os dois triângulos. Agora, antes de a gente continuar aqui, o que pode variar de um triângulo para outro triângulo? Muita coisa. Pode variar os três lados, os três ângulos de um triângulo pode ter umas medidas, de outro triângulo pode ter outras medidas. Agora, quando eu sei que esses dois triângulos têm um lado em comum, o que pode variar de um triângulo para outro? Pode variar os outros dois lados e os outros ângulos. Mas agora, quando eu sei que esses dois triângulos têm dois lados iguais, o que pode variar? Pode variar o ângulo entre esses dois lados.
de um triângulo pode ser um ângulo maior. De outro triângulo, o ângulo entre esses dois lados pode ser menor. Pode variar o ângulo entre esses dois lados. Mas agora, quando eu sei que o ângulo entre esses dois lados já é igual para os dois triângulos, me fala o que pode variar. Eu não posso ter mais aberto nem mais fechado, porque tem que ser assim, exatamente assim. Eles vão ter o mesmo ângulo entre esses dois lados. Eu não posso ter um lado maior nem menor, porque esse lado é igual para o outro triângulo e esse lado também tá lá com o outro triângulo. E o ângulo entre esses dois lados também é igual. Me fala, o que pode variar? Nada, eu só vou ter o meu terceiro lado aqui. Então, quando eu sei que dois triângulos têm dois lados iguais, dois lados em comum, e o ângulo entre esses dois lados também é igual, os dois triângulos também vão ser iguais. E olha o que a gente tem aqui. A gente tem dois triângulos que têm dois lados em comum. E o ângulo desses dois lados é igual para os dois triângulos. Então, sem dúvida, eu vou ter que esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui. E a gente vai ter que esse lado é igual a esse lado. Esse pedaço aqui vai ser igual a esse pedaço. Então, sim, qualquer ponto da nossa mediatriz vai ser equidistante dos pontos A e B, vai ter a mesma distância. Porque a gente não determinou uma distância aqui. Não pode ser qualquer, isso aqui pode ser mais para cima, pode ser mais para baixo, pode ser para cá, pode ser para lá. Então, vamos ver. Se eu falo que aqui, por exemplo, é 4 centímetros, automaticamente você já vai saber quanto que mede aqui. Porque essa aqui é a reta, essa aqui é a mediatriz dessa reta. E qualquer ponto da mediatriz vai ser equidistante dos pontos A e B. Aqui. Tá. Se eu falar que aqui é 9, eu sei quanto que mede aqui. 9. Então tá, qualquer ponto de uma mediatriz de uma outra reta é equidistante dos outros dois pontos da outra reta. Tá. E a gente vai usar essa ideia. A gente vai usar essa ideia da mediatriz para responder. Será que todos os triângulos são inscritíveis? Será que todos os triângulos eu consigo desenhar uma circunferência que passa pelos três vértices? Ó, a gente viu já, só vou relembrar. Para um triângulo ser inscritível, eu vou ter que ter um ponto, não necessariamente dentro, pode estar fora do triângulo, que a distância desse ponto até os três vértices tem que ser a mesma. Aí a gente vai conseguir desenhar uma circunferência que passa pelos três vértices. Mesmo caso aqui, a distância daqui tem que ser igual aqui, tem que ser igual aqui. Aí a gente vai conseguir desenhar uma circunferência que passa pelos três vértices. Tá. Mas será que a gente tem esse ponto quando a gente trabalha com triângulo? Ó, todo triângulo ele tem três lados. Vamos trabalhar com isso, ó. Eu vou falar que aqui é o ponto A, esse é o ponto B, esse aqui é o ponto C. Já que a gente entendeu essa ideia da mediatriz, eu vou traçar a mediatriz de AC. É uma reta que passa pelo ponto médio, fazendo 90 graus. Agora eu vou traçar a mediatriz de BC. Uma reta que passa pelo ponto médio, fazendo 90 graus. Então tá, ó, a gente traçou mediatriz de AC, da reta AC, e a mediatriz de BC. Eu sei que qualquer ponto da mediatriz de BC tem a mesma distância do ponto B e do ponto C. E se a gente selecionar justamente esse ponto, que é o cruzamento das duas mediatrizes, eu sei que a distância daqui até aqui é igual daqui até aqui. Esse pedaço é igual a esse. E esse ponto também é um dos pontos da mediatriz de AC, porque eu selecionei o cruzamento das duas. Então, eu sei que daqui até aqui é igual daqui até aqui. E a gente tem. Olha, é só quando a gente traça a mediatriz de um lado de um triângulo e a gente traça a mediatriz de outro lado do triângulo, a gente vai ter justamente esse ponto. Um ponto que vai ter a mesma distância dos três vértices
do nosso triângulo, entendeu? Então é só a gente traçar a mediatriz, duas mediatrizes do nosso triângulo e a gente tem. Então todo triângulo, ele é inscritível. Todo triângulo eu consigo desenhar uma circunferência que passa pelos três vértices, porque todo triângulo eu vou ter esse ponto. Porque todo triângulo eu vou conseguir traçar duas mediatrizes, entendeu? E com isso a gente conclui que esse ponto ele tem um nome. Esse ponto é o circuncentro. Ele é o centro da circunferência que está circunscrita ao triângulo. A circunferência que está passando pelos três vértices do triângulo, né? Porque esse aqui é justamente o centro. E eu sei que a distância daqui até aqui é igual daqui até aqui, daqui até aqui. Esse aqui é o raio do nosso círculo. E com isso a gente conclui que todo triângulo ele é inscritível. Basta traçar duas mediatrizes de dois lados e a gente tem o circuncentro, que é o centro da circunferência que está por fora aqui, que está circunscrito ao triângulo, que está passando pelos três vértices. Então tá, a gente mostrou que todo triângulo ele é inscritível. Aqui a gente trabalha com uma figura de três lados, mas e uma figura de quatro lados? Será que essa ideia também é aplicada para uma figura de quatro lados, para um quadrilátero? E é isso que você pensar. E com isso a gente conclui, termina aqui nosso vídeo.